Bem-vindo ao podcast do Profissionais do Reino. Eu sou Marcos Patrício, estou aqui com Maicon Saiter. Oi, pessoal, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. E Christian Marcelo. Olá, pessoal, tudo bem? Como vai? Obrigado pelo convite, hein? Ele é graduado em Língua Portuguesa pela São Camilo do Espírito Santo, professor da Língua Portuguesa da Rede Pública Estadual. O Christian Marcelo é graduado em História pela Universidade Estadual de Goiás, pós-graduação em Gestão Escolar pela USP e atualmente é coordenador pedagógico do Colégio Arquidiocesano de Goiás. E o tema de hoje desse podcast é: as escolas católicas de hoje, elas têm identidade católica ou elas são somente católicas de nome? Então, convido a vocês a debater. A gente pode começar pelo Christian. Então, essa pergunta, em primeiro momento, ela é extremamente provocativa, né? E oportuna, Marcos. Eu agradeço essa pergunta, porque realmente ela nos leva assim, a quebrarmos um pouco a nossa zona de conforto e falar de um tema que é relevante. Em primeiro lugar, pelo fato do papel da educação, né? A educação ela tem uma finalidade realmente específica. E a educação católica, mais ainda, porque torna-se, né? Faz com que o objetivo, né, a finalidade que é a igreja, o catolicismo, pelo meio da educação, ele se torna, obviamente, a missão maior, que é evangelizar, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu uma única tarefa: ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? E esse processo de anúncio, em vários níveis, né? Ele perpassa pelo meio, né? Pela forma educativa, né? Pela educação. Se nós percebemos na história, né, do povo de Deus, dificilmente assim, nós tínhamos as escolas específicas como nós temos no modelo atual, mas o povo era educado, né? Tinha um nível de educação. Então, nós pegamos o próprio caso de Nossa Senhora, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi educado em casa, né? Mas era um nível de educação que hoje, obviamente, nós sabemos, né? Um nível de catolicismo altamente elevado. Nós sabemos que boa parte dos santos, né, da história da igreja, eles tiveram uma boa formação, um bom processo educativo. Alguns que vieram de escolas, né, passaram pela experiência escolar, e outros que passaram, como a própria Nossa Senhora e o nosso Senhor Jesus Cristo, que foram educados dentro de casa, no modelo de educação, digamos, domiciliar, né, doméstica. Então, e é interessante, se nós pegamos o caso do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a referência máxima que nós temos de modelo educativo, né? É o nosso divino mestre. Ele, com 12 anos de idade, ele conseguia, pela experiência que ele teve de educação em casa, debater com os grandes doutores, né, no templo, né? O evangelista São Lucas, que é tão caro, né, para o nosso processo aí de formação ministerial, né, e tudo mais, dentro do movimento da renovação, ele atesta, né, essa experiência do nosso Senhor Jesus Cristo de debater com os doutores. De onde ele tirou aquele conhecimento do histórico do seu povo, né, das leis religiosas da época? Então, era um contexto onde a religião permeava todas as relações, né, da sociedade, da vida comunitária e tudo mais. E Jesus tinha uma gama de conhecimento vindo do seu pai, da sua mãe e da sua comunidade local ali, né? Então, é muito importante nós entendermos que a educação católica, ela é muito séria. E se nós adentramos agora, por exemplo, no que os documentos magisteriais da Igreja nos pede, do que vem a ser a educação católica, 2000 anos depois do modelo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que essa missão dada por ele, iniciada por ele, dada por ele a todos os batizados, né, ela deve ser levada a cabo com o máximo zelo, sabe? Com a máxima responsabilidade. E, em última instância, a educação ela precisa nos levar para Deus, nos levar para a verdade que é Deus. Aqui entra um grande problema que o movimento revolucionário
a partir do século XVII, assim, na verdade, do século XV, se nós colocarmos nesse bojo o movimento, em termos, né, de ruptura que houve com a Reforma Protestante, né, as revoluções burguesas, a Revolução Francesa, né, quando houve essa ruptura entre igreja e Estado, do ponto de vista histórico, o processo educativo ele passa a se secularizar cada vez mais, e aí vão entrando princípios e valores que vão deturpando a finalidade da educação. E a escola católica, né, o modelo católico de ensino, ele passa a ser alterado também, a ponto de nós chegarmos hoje numa espécie de esquizofrenia mesmo na prática, né? Onde, às vezes, a escola católica ela está vivendo para uma finalidade que é, às vezes, até contraditória àquilo que ela deveria se propor, em muitos casos. Imagina que uma escola católica esteja apenas focada, um exemplo, numa questão materialista ou imediatista ou né, assim, imanente, pertencente apenas a esse mundo visível e material, por exemplo, com o objetivo de focar só em vestibular. Seria, assim, do ponto de vista histórico, da finalidade, filosófico, né, e mesmo pedagógico, seria, assim, uma aberração, né? Muito empobrecimento da finalidade, dos objetivos da educação, entende? Então, nesse sentido, muitas escolas, eu vejo que, se você pega um modelo assim, nós vivemos ontem a data de Santo Agostinho, por exemplo, né? Santo Agostinho é um pai, né? Assim, é um dos pilares um mestre, um doutor da igreja, né? Então, o modelo de educação dele, quando você lê o De Magistro de Santo Agostinho, digamos assim, é uma coisa assim, fantástico o modelo de educação que eles teve. São Tomás de Aquino leva o modelo agostiniano a um nível de perfeição que é difícil nós termos na história da humanidade um modelo de educação tão avançado como o modelo que se chegou em São Tomás de Aquino, né? É muito bom ler aquela obra De Magistro, né? De São Tomás de Aquino, vale muito a pena para a gente entender o que está envolvido a questão de uma verdadeira educação católica. Eu indico também um livro chamado A Educação Segundo a Filosofia Perene, né? Do professor Antônio Donato. Ele vale muito a pena porque ele faz esse resgate histórico, principalmente nessa questão da finalidade da educação, né, em São Tomás de Aquino. E, então, para chegar hoje como nós estamos, nós percebemos que nós passamos por várias rupturas, fragmentação desse processo educativo que deturpou a finalidade da educação em muitos institutos, muitos colégios, muitas entidades educativas ou educacionais, elas se perderam na sua identidade. E aí não se tornaram, deixaram de ser, muitas vezes, católica e também não são, assim, não fazem, talvez, o que faz, por exemplo, eu trabalhei e trabalho com colégio que tem aqueles sistemas, né, às vezes de vestibular, muitos de nós conhecemos. Então, por exemplo, você pega vários sistemas, tem um sistema no Brasil que aprova muito para esses vestibulares, por exemplo, como o ITA, que é o poliedro, por exemplo. O poliedro é um excelente sistema para essa finalidade, entende? Agora, quando você pega um modelo católico, a identidade católica, a finalidade católica, o sistema poliedro, ele fica assim, meio perdido, porque entende assim? Então, não é que ele é ruim, mas ele serve para uma pequena finalidade. O movimento católico, a identidade católica, né, o que é a educação católica, ele é infinitamente mais amplo. Ele nos forma um homem integral, a pessoa integral, e a tal ponto que, formando um indivíduo interiormente, né, aquilo que Jesus falava, né, não é fora, mas é de dentro, esse movimento educativo, né, que vem do substrato semântico da palavra né, educação, né, que é formar de dentro para fora, tirar de dentro para fora, esse processo, quando isso é feito de forma plena, que é a finalidade da educação católica, você não forma somente um indivíduo, mas você forma a base para formar toda uma civilização, né? E aí eu finalizo aqui esse primeiro momento dizendo isso. Imagine, é tão caro para a gente a identidade, a civilização do amor, né? Mas que amor é esse, né? Que civilização é essa, se ela está rompida com esse modelo que formou a maior civilização que a história da humanidade conheceu, que é a nossa civilização ocidental, que tem muitas falhas, muitas lacunas, muitas fragilidades. Portanto, ela é um movimento lógico histórico, né? Nós estamos no mundo, mas que foi a maior. E a base dessa civilização
está na tradição cristã. Sem o cristianismo católico, a moral católica, nós não tínhamos nunca chegado a níveis tão assim plenos, né? Por exemplo, do respeito à dignidade da pessoa humana, né? Elevarmos ao nível que nosso Senhor elevou e que pelo meio educativo nós constituímos leis, né? Princípios, valores, modelos tão diferentes de outras civilizações que estão aí no mundo, né? E que hoje é o modelo mais atacado, né? Assim, sempre fomos atacados, né? Eu atendi uma família ontem lá no colégio, né? Fazendo entrevista para o ano que vem. E o pai, a família extremamente assim católica, eles são católicos mesmo, né? No sentido igual você perguntou, Marco, né? São católicos mesmo, não só de fachada, mas de nome, mas eles buscam efetivamente conciliar a fé e a razão, a fé e a vida, né? E eu perguntava, e como vocês estão? Ele falava assim, normal. Ou seja, a peste, né? Uma circunstância de uma epidemia, problemas econômicos, financeiros, mesmo a guerra, né? E todas as circunstâncias adversas a nossa caminhada histórica como civilização humana, ela sempre foi presente na vida do cristão, do fiel, do membro da família de Deus. Então, assim, foi nada de novo para a gente. Nós estamos passando por uma peste, assim como católicos passaram pela peste negra, passaram pela gripe espanhola, nós passamos por vários, passamos por crise, por colapsos financeiros, por vários outros modelos. Estamos aqui nós cumprindo o nosso papel. Então, a educação católica e os colégios católicos deveriam, né, e devem estar, em última instância, nos preparando para essa dimensão do reino de Deus, que é um nível transcendente, não é verdade? A gente não pode ficar somente aqui. Imagina se os colégios estejam diante de tudo que nós estamos vivendo, com a realidade gritando diante de nós, se a gente estivesse preocupado somente com o vestibular. Imagina a crise. Eu trabalho, uma outra área da minha ocupação profissional é a polícia, né? Eu trabalho com investigação criminal. Gente, eu não sei falar para vocês o tanto assim que houve aumento de suicídio, sabe? Diante dessa circunstância de pandemia. O que isso mostra? Isso fala muito, né? As pessoas não têm estrutura interior para lidar com as circunstâncias, com a dificuldade, entendeu? E aí os colégios católicos, as famílias católicas deveriam estar preocupadas, em última instância, com esses princípios que forjaram, né? Não só grandes homens, grandes mulheres, crianças, né? Jovens, homens, mulheres de vários lugares, de várias épocas, e formam até hoje, quando ela é tratada com a sua identidade plena, né? Sem medinho, sem politicamente correto, sem ideologias, sabe, sem sistemas esquizofrênicos, sem medinhos, sem nojinhos, entendeu? Nós devemos nos preocupar realmente com a nossa essência, com aquilo que nós somos chamados, né, a sermos como filhos de Deus em primeiro momento. Feito isso, com certeza, como pessoas, como pais de família e como educadores, né, católicos e cristãos, nós conseguiremos fazer uma síntese e sairmos melhor de tudo que nós estamos vivendo nesse momento. Então, eu confirmo um pouco dessa história, porque o colégio que eu estudei, ele é um colégio católico, e a minha infância, eu tinha ensino religioso na grade. Eu ia na capela toda semana com as freiras, porque é um colégio católico até onde o Michael deu aula, né? Ele vai contar um pouquinho também sobre a experiência dele nesse colégio, né? Que eu estudei a minha infância, e ele foi professor lá. Então, Michael, conta pra gente. Hoje ele não dá mais aula nesse colégio, ele dá aula na rede pública, que eu acredito que é um desafio muito maior. Mas, se você quiser falar um pouco sobre essas duas experiências, do Colégio Católico e da rede pública, né? Fala aí pra gente. Muito bem, vamos lá. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Dar mais uma vez boa noite para o Christian, boa noite para você e para todos aqueles que forem nos assistir, né? Ou nos ouvirem em qualquer outro momento. Mas dizer o seguinte, Marcos, antes de até responder
ao que você me perguntou, pedir, né, que você me pediu para compartilhar um pouco dessa experiência lá na escola em que eu trabalhei, que era uma escola, que é ainda, né, uma escola confessional na qual você estudou. Queria só comentar um pouquinho do que o Christian falou, porque eu achei muito legal, assim. O Christian, ele fez um apanhado do que era a educação de verdade, né? Como a gente tem hoje a escola pública, e aí depois eu volto nisso da escola pública, mas toda uma escola cheia de dificuldades e problemas, né? A educação brasileira, aliás, cheia de problemas. E aí a gente pode tocar alguns deles. Mas o Christian falou muito bem, assim, de uma educação que, na sua essência, ela não formava o homem com caráter tecnicista, nem por um viés ideológico. O objetivo da educação, na sua essência, que foi construindo a sociedade ocidental, era formar o homem para o céu, né? E aí, por isso, a igreja, ela sempre se destacou como uma grande educadora. E você foi falando isso, Christian, achei muito legal. Assim, uma vez, eu vi o padre Paulo Ricardo falando disso, e ele dizia que a missão da igreja, a grande missão da igreja é ser uma educadora de homens para o céu. E aí ela exerceu esse papel por muito tempo. Então, quando a gente pega a educação hoje, e o Christian fez isso de forma fenomenal, a gente encontra o resultado, né, de um processo de degradação da educação ao longo dos séculos. Então, você tinha lá na Idade Média uma educação que, ao contrário do que muitos pensam, e aí eu estou falando aqui, mas o Christian, que é da área de história, é o especialista na área, né, poderia continuar falando muito bem. Mas um apanhado geral, as pessoas pensam que a Idade Média foi uma idade das trevas, como se disse, né, como se cunhou de uma maneira também por um pensamento muito ideológico e com intenções nefastas também, né? Mas a Idade Média, na verdade, foi um período muito fértil para a sociedade europeia, né, para a igreja por si mesma e para a própria formação da sociedade ocidental, do Ocidente, da nossa cultura, da nossa tradição. E isso, com o tempo, foi se perdendo. A gente, por exemplo, no Brasil, a gente foi constituído basicamente no início da nossa colonização lá pela educação católica, educação dos jesuítas, e também perdemos isso quando os jesuítas foram expulsos de Portugal e, portanto, aqui do Brasil também. Mas aquele momento ali, a educação já tinha dado, talvez, eu não vou dizer um passo atrás, mas um passo para baixo no seu processo de formação, nos seus objetivos. Quando a gente chega aqui nos nossos tempos, né, na contemporaneidade, a gente tem uma educação que está totalmente deturpada. Uma coisa legal que o Christian falou, o Christian, foi sobre quando você falava de Jesus, né, e de Nossa Senhora, e você dizia assim, olha, eles foram formados, Jesus foi formado por sua mãe, Nossa Senhora, por seu pai, São José, pelas pessoas da região, essa foi a formação dele. E olha que legal, um dos problemas da educação é justamente que ela é tentar uniformizá-la. Num país tão grande como é o Brasil, tentar ensinar de uma forma só para todo mundo já é por si mesmo um problema. E olha, a gente nem está falando ainda de educação católica, mas é porque o Christian fez um caminho muito bacana. E aí, então, quando você pergunta assim, olha, a educação católica no Brasil dá certo ou dá errado? As escolas são boas ou não? Eu posso falar de algumas realidades, existem outras. Talvez em outras realidades a gente tenha escolas que funcionem, talvez lá, por exemplo, o Christian trabalha em uma escola católica, mas em geral a experiência que a gente tem é de escolas que não são, de escolas confessionais que não exercem bem o seu papel. E aí por quê? É uma fala que o padre Paulo Ricardo tem também, que eu guardei assim para a vida, né? Você tem muitas escolas confessionais que talvez fosse melhor que nem fossem, que elas se tornassem escolas seculares, porque não conseguem educar para a fé de verdade. Então, você tem hoje educação com um objetivo que é formar pessoas para um vestibular, para o Enem, para constituir uma profissão, o que não é um problema, a gente querer se desenvolver numa profissão, isso não é um problema por si mesmo. A questão é que a educação, como ela foi um dia, ou naquilo que é o mais profundo e belo dela, que é formar o homem integralmente, formar o homem para o céu, formar santos, isso não existe mais. E aí a gente tem, nas instituições confessionais, talvez essa possibilidade. Agora eu vou na sua pergunta, naquilo que você me pediu para falar, sobre a minha experiência, tanto na escola confessional como hoje na rede pública. Veja, na escola em que eu atuei, diferente de algumas outras realidades, eu vejo um trabalho das irmãs que conduzem a escola de tentar aproximar os meninos da fé, os jovens. Então é uma escola que tem desde o ensino maternal até chegar lá no ensino médio. E você tem missas periodicamente, existe uma capela do Santíssimo lá dentro, na qual eu ia quase todos os dias quando eu trabalhei lá. E isso é legal. Elas tentam envolver os meninos para tocar nas celebrações e cantar nas missas quando são feitas, e inclusive eu participei de algumas, tocando violão. Mas ainda assim, quando a gente pensa nisso, existe um trabalho de pastoral lá dentro, né? Mas ainda é um trabalho que está aquém do que poderia ser. Por quê? Porque a gente vê os resultados, né? Uma evangelização, por mais que seja bem intencionada,
se ela não atinge o seu resultado, existe um problema em algum lugar. E aí, esses meninos, em geral, eles saem da instituição, né, no final dos seus tantos anos de educação ali, e muitos passam desde o maternal até o ensino médio. O que acontece é que a gente vê meninos que não foram formados, não cresceram como cristãos, não são jovens cristãos. Então, você vê, eu lembro de um churrasco feito, por exemplo, por uma turma de meninos bons, assim, garotos dos quais eu gostava. Aí o churrasco deles eu não fui. Aí depois eu vi algumas fotos, um outro colega professor me falou, eles fizeram por conta deles, né? Não era um churrasco que a escola promoveu. E aí, cachaçada, eles encheram a cara, aquela velha história, né, daquilo que a gente sabe que os nossos jovens estão mergulhados, mas que não deveria ser. E aí o que eu estou dizendo com isso é que a educação de escolas confessionais, de uma forma geral, além de não formarem hoje o homem para o céu, digamos assim, né, formarem homens para o céu, mulheres para o céu, também não pelo menos, nem evangeliza, não consegue fazer esse trabalho de evangelização. E aí, veja, o Christian, de novo, falou de uma forma muito legal sobre isso, né? Existe essa coisa dos objetivos da educação. Então, um objetivo é formar para o Enem, né? Para que o menino adquira uma boa nota e aí consiga entrar na faculdade. E o outro, né, que é essa formação mais integral, ou uma formação espiritual, a gente poderia dizer. Nesse aspecto, infelizmente, eu não percebo isso. E aí, por mais que haja uma boa vontade. Então, existe um problema no caminho. A gente poderia discutir outras razões, né, e entraria em outros méritos. Aqui na minha região, por exemplo, eu vejo um pouco da influência, talvez, da teologia da libertação, que aí, claro, a gente poderia discutir que tem os seus bons aspectos, mas, em geral, né, ela foi condenada pela igreja nos seus aspectos mais aprofundados, e aí eu caminho junto à igreja. Mas, nas realidades em que eu percebo aqui escolas confessionais, por causa, talvez, dessa influência de algumas outras, eu não vejo uma evangelização que atinja de fato os jovens. Então, mesmo com aula de ensino religioso, mesmo com as missas, parece que existe uma distância entre essa tentativa de aproximação desses meninos de uma fé verdadeira e uma fé verdadeira. Até os professores de ensino religioso, né? Tem lá o ensino religioso dentro da escola, e o professor de ensino religioso não conhece fé, não conhece a verdade, não conhece a doutrina, não estuda aquilo. Muitas vezes, por uma questão até financeira, a escola mantém já pega um professor que trabalha com outra disciplina e aí pede para completar e pegar umas aulas de ensino religioso. Isso nas escolas particulares, eu estou falando. Não só na rede pública, que eu vou chegar lá também já já. Então, é uma dificuldade. Outra questão, mesmo nas escolas confessionais, eu, de novo, não posso falar de toda a realidade, então eu vou falar do que eu já presenciei. Quando você pega um professor de ensino religioso, e esse é um dos aspectos do trabalho de uma escola confessional, tá? Pelo menos na minha visão. Existem outros, como a missa, o trabalho pastoral, né, e tudo mais. Mas mesmo o ensino religioso não é um ensino católico. E aí, veja, a escola aqui abriu este ano, né, começou este ano uma escola adventista. A escola adventista tem que trabalhar a educação adventista, que tem uma série de pontos de discordância com a Igreja Católica, mas eles estão lá fazendo o trabalho deles. E se eu tiver que matricular um dos meus filhos lá um dia, a minha obrigação é ter consciência de que o que eles vão ensinar lá vai caminhar nesse sentido. Ou, pelo menos, deveria ser assim. Por quê? Porque eu quero que a escola católica exerça o seu papel, que é produzir um ensino religioso católico, confessional, e que os pais sejam cientes disso, e que faça-se um trabalho sério nesse sentido, com professores capacitados, com professores que acreditem no que estão falando, porque aí já é outro problema, né? Professores que já ensinam de uma forma, por um viés ideológico, ou que ensinam uma fé rasa, ou que nem acreditam naquilo que estão falando. Isso dentro da escola confessional, apesar de, como eu disse, eu perceber na realidade em que eu estive uma boa vontade, assim, uma tentativa e um trabalho de tentativa de aproximação desses meninos da fé. Na rede pública, a gente tem uma série de outros problemas. E aí eu vou falar um pouquinho do que eu enxergo como problema principal, no sentido de ensino religioso, e do meu trabalho como cristão, de como eu me posiciono. E aí o que acontece? Na rede pública estadual hoje, né, esse debate, ele sempre surge, né, ele sempre vem à tona de novo aqui no Brasil. Ensino religioso, na grade curricular, obrigatório ou não? E aí, o que fazer? Como se posicionar? Eu, como professor católico, que tenta viver uma fé de verdade dentro da rede pública, eu sou contra o ensino religioso
ministrado pelo Estado. Por quê? Porque não é papel do Estado ensinar religião. Ensinar religião é papel da família. Educar é um papel da família, inclusive educar na fé. Esse menino que vai lá na escola, ele tem que ser construído a partir. Temos que ensinar para este menino conteúdos dentro da minha matriz. Eu vou me limitar àquilo que a língua portuguesa exige. Veja, no aspecto de conteúdo, tá bom? Não estou falando do exemplo de vida, e aí a gente pode depois voltar a isso. Mas eu sou contra o Estado tentar ensinar religião para os meus filhos. Principalmente por quê? Porque o ensino religioso é péssimo na rede pública. A gente tem essa mesma realidade da qual eu falei na rede privada. Professores que não são bem formados nesse sentido, professores que nem vivem ou acreditam naquilo que estão falando, e professores que não ensinam religião. Eles ensinam de uma forma geral, pode pegar as grades, né, curriculares, eles ensinam valores universais em todas as fés, eles ensinam um pouco de história das religiões, e mesmo assim, uma história super deturpada, principalmente no que se refere à Igreja Católica. Uma igreja, muitas vezes, que errou, aí vem aquelas velhas histórias, né, que errou no passado e tudo mais. E aí, veja, eu entendo que o ensino religioso nem deveria fazer parte. Por quê? O que a gente vê na maior parte das realidades, eu já passei por várias escolas, né? Antes de me efetivar, eu passei por várias escolas de forma contratual, né? Por contrato. E em todas essas realidades, os meninos não levam a sério as aulas de ensino religioso, eles zombam do professor, normalmente a matéria não tem nota, né? Então eles debocham ainda mais do professor, não participam das aulas, e o professor ele sai ou irritado, ou frustrado, ou as duas coisas da sala. Não ensina, os alunos também não querem aprender sobre religião na escola, e a gente acaba vendo algo que não é funcional de nenhuma forma. Como eu, Maicon... Oi, pode falar. O ensino religioso é como se fosse uma aula vaga. Às vezes pior do que na aula vaga, porque na aula vaga, pelo menos, triste, assim, tem escola que ainda vê que o menino sossega um pouco no pátio, ou preenche de uma outra forma. A aula de ensino religioso é uma aula que muitas vezes, tá bom? E aí depende da realidade de cada local também, se os meninos são mais travessos ou não, mas muitas vezes a aula de ensino religioso é uma aula que vira baderna dentro da sala. Eu fico com dó dos professores, né? Porque a gente tem professores que não têm nem segurança na sala de aula, nem na sua disciplina e nem no ensino religioso. Mas na sua disciplina, eles ainda conseguem segurar o menino por questões de nota, ou porque senão chama o pai para falar de comportamento. No ensino religioso, ele não consegue, eu já ouvi isso várias vezes, ele não consegue nem amarrar o menino com a questão da nota. O que eu não estou falando que também é bom, não, mas eu estou discutindo um contexto. E aí eu, Maicon, se fosse você, Maicon, então, ensinando ensino religioso na escola, você toparia, porque você é um católico que tenta ser mais firme, tenta viver os valores da fé, tenta estudar um pouco de história da igreja? Não, eu não gostaria também, porque a gente enfrentaria outras divergências. Se eu tenho lá, por exemplo, um pai de um menino que é evangélico ou que participa do candomblé ou da umbanda ou qualquer outro tipo de fé ou de congregação, é um problema ensinar para esse menino, porque no fundo, por mais que o meu dever seja evangelizar, eu preciso respeitar a vontade do pai desse menino. E aí, se o pai dele não quer que ele aprenda educação católica, ele está no direito dele. Veja, eu não posso entrar na cabeça do menino que é de uma família que tem um responsável e tentar evangelizá-lo. Eu vou evangelizar oportuna e inoportunamente, sempre, mas eu não posso desrespeitar a liberdade de uma família. E o papel de educar e de escolhas é sempre da família, por mais que isso me doa ou que eu não concorde com as escolhas deles. É uma questão. A outra é que eu acho muito mais válido eu dar o meu testemunho na rede pública. Eu acho muito mais válido dar o meu testemunho de forma pessoal, no dia a dia, nas oportunidades de conversar com os alunos, fazendo com que os alunos entendam que a vida é mais do que somente aquilo que se vê, né, esse mundo tão materialista, tentando ajudar os meninos nos seus problemas familiares, e a gente tem uma geração cheia deles, muitos meninos que não são criados pelos pais, meninos de famílias totalmente desestruturadas. Então, nesse aspecto, a gente consegue trabalhar um pouco do que é o eu, Maicon, católico dentro do mundo do trabalho. Como em toda profissão, eu acredito que dê para conciliar, e como é um tema tão caro, né, para os profissionais do reino. Veja, como que, vamos lá, exemplos de trabalho, né? Maicon, ensino religioso, eu prefiro muito mais o projeto que eu tenho. Hoje não está ativo, né? A gente está na pandemia, inclusive, mas eu tenho um projeto chamado Deus é 10. Aí eu faço com os meninos uma vez por semana, na hora do recreio, para aqueles que quiserem participar, e aí o menino vai sabendo que ele vai ouvir falar de Bíblia, vai ouvir falar de fé, vai ter um momentinho de meditação, quase um grupo de oração, né? Só não tem oração em línguas, ou pelo menos não ainda. E aí o que eu faço?
Lá eu falo de fé, uso músicas animadas com coreografia para eles dançarem e tento ensinar um pouco de valor para esses meninos. Outro aspecto, na sala de aula, às vezes, em discussões um pouco mais que surgem dos próprios meninos, a gente tem oportunidade de evangelizar, ou com o exemplo, ou com a nossa experiência de vida, ou mesmo com a palavra. Então, eu já tive, ano passado, por exemplo, por 2 vezes eu cheguei a falar na sala de aula sobre castidade. Então, Maicon, falando para alunos de 9º ano, ou seja, de 14 para 15 anos, da rede pública estadual, meninos de realidades, aqui os locais mais pobres são os morros, né? Então, meninos do morro, meninos de bairros com bocas, meninos de pais separados, meninos que estão doidos para fazer sexo, se já não estão fazendo, porque alguns deles já estão mesmo. E aí, eu ali falando para eles sobre castidade e 35 alunos me ouvindo, sentados, me ouvindo. Mas por quê? Porque já adquiriram um respeito pelo meu testemunho, pelo meu tempo com eles, pelo carisma na sala de aula. Então, assim, já falei demais, inclusive, né, mas assim, uma forma de abrir a discussão é mostrando isso. Eu acho que as escolas, de uma forma geral, nas realidades que eu presencio, as católicas, elas não conseguem exercer uma educação católica, principalmente pelo que o Christian falou, dos objetivos da educação, e na rede pública estadual eu sequer sou a favor do ensino religioso presente na grade curricular. Isso. E o que você falou, e aí a gente vê também com ele aqui, que a fundação da escola que o Christian estuda, que trabalha hoje, ela nasceu dessa demanda, né, Christian? Se ele poder falar, ou seja, eram pais que queriam educação católica, com identidade católica, e aí o bispo foi lá e fundou a igreja, fundou a escola, e aí, né, existe toda um desafio, né, de você colocar profissionais que sejam católicos, botar funcionários que sejam católicos, para que você realmente possa colocar igual eu conheço um pastor adventista e eu sei como que a escola adventista ela realmente tem a identidade adventista. Né, ao ponto do cara pode ser a melhor escola. Ele vai botar na escola adventista porque ele sabe a identidade que a escola vai ter e vai ensinar a doutrina adventista, né? Ô Marcos, Christian, desculpa, mas até uma forma de uma provocação aí para você poder desenvolver o tema e talvez com mais propriedade do que eu, queria assim que você me falasse até do seguinte: a gente falou assim, a gente está falando do ensino regular, né? Mas dá para ampliar essa discussão e falar até do ensino superior. Por quê? Uma expressão que você usou que também é cara assim para os nossos tempos e para a valorização dos nossos valores, né? É a questão do politicamente correto. A gente tem pessoas que às vezes não entendem de intenções ideológicas, né, de mudança, de engenharia social, e que, portanto, às vezes, mesmo bem intencionadas, acabam comprando, muitas vezes, discursos do politicamente correto. Então, aí a gente vai ver, assim, disso a gente vai para várias questões. Estou falando, assim, na educação católica, isso estamos sujeitos a acontecer, mas ainda pode acontecer, por exemplo, lá no ensino superior. Então, a gente vai a extremos de ver PUCs, por exemplo, né, que são instituições católicas, com seus departamentos valorizando questões como o pró-aborto, né, o contra-vida, algo que é tão caro para a gente. Então, assim, eu só queria que você até entrasse um pouquinho nisso, talvez com mais conteúdo do que eu, para poder compartilhar, né? Eu já então, começando por isso, Marcos, pela sua fala, eu indico, na verdade, o livro A Educação Superior e o Resgate Intelectual, o relatório de Halle de 1828, sobre essa questão, por exemplo, justamente da instituição que deve formar os professores, né, o papel do ensino superior. Então, nós somos frutos, nós somos filhos dessa geração já envolvida nessas falsas mentalidades, né, neste modelo, quanto menos Deus, né, quanto menos verdade, melhor, né? Então, mas é óbvio que isso tem lugar na história, né? Isso foi provocado, existem grupos sistematizados, organizados, mobilizados, articulados, muito bem aparelhados, né? Financeiramente, organicamente. Então, nós temos que entender que nós nascemos dentro já desta realidade desestruturada, que você bem colocou, Marcos.
E aí, o que acontece? Nós temos que fazer um movimento de conhecimento, de estudo. Um dos elementos que me trouxe para o movimento da renovação foi quando eu ouvi uma pregação em 97 do Fernando Galvani, né, do Mococa, e de um professor de filosofia, na época era da PUC, também de colégios católicos, que hoje nem na igreja vai mais, sim, totalmente afastado. Mas ele falou sobre o tema fé e razão. E eu era, na época, militante, assim, de DCE, de UNE, né? Fazia história, era uma pessoa altamente, assim, ideologizada, né? Vivia dentro de uma bolha, realmente, não achava que existia vida para além, né, dos meus paradigmas, né, ideológicas. A minha lente de enxergar o mundo, né, era uma cosmovisão extremamente materialista, trabalhando essa lógica, né, de nós contra eles, né, do opressor e oprimido. Parece que não existe vida para além disso. E nós fomos forjados, né, dentro desses modelos já fragmentados, sem Deus, sem a busca da verdade pela via do conhecimento. Então, o que esperar de uma pessoa como eu? Então, Santo Agostinho, né, de novo pegando o santo, né, assim, desse momento que nós estamos vivendo, Santo Agostinho fala que às vezes nós temos que começar a análise do problema a partir de nós mesmos, né? Então, se autoconhecer é um elemento prioritário para esse processo de se identificar onde eu estou nisso. Justamente para nós não sermos engolidos, né, pelas N narrativas que estão aí presentes, né, na realidade. E aí, nesse sentido do autoconhecimento, né, ter uma busca honesta, sincera, diante da verdade, que é o próprio Deus. Então, quando eu estou diante de Deus, eu me conheço melhor, não é verdade? Eu consigo encontrar um nível de experiência na qual eu consigo ver minhas sombras, né? As minhas falhas, as minhas fragmentações, em última instância, para nós católicos, os nossos pecados, né? Então, a verdade que é o próprio Deus, a luz, né, que eu enxergo pelo caminho da fé, né, da fé. Então, e como Deus nos dotou de inteligência, a razão, a luz da fé, iluminando a luz da razão natural, né, ou a luz natural da razão, quando essas luzes se encontram, eu potencializo, né, toda a minha identidade, o meu chamado, a minha vocação como filho de Deus. E aí, nesse movimento de autoconhecimento para alcançar a verdade pela via, né, da razão, nós conseguimos, com certeza, alcançar as verdades, porque a própria verdade, né, nos atrai. Nós somos chamados, nascemos para buscarmos a verdade, conhecermos a verdade e, na vida pós-morte, né, convivermos com a verdade, possuirmos a verdade eternamente. A educação permeia todo esse processo, né? Ela está presente nessa experiência, que foi, como eu disse, no campo escolar fragmentado. Você citou na sua fala, Marcos, a questão dos jesuítas, né? O modelo jesuíta, que basicamente é o que nós temos aí até hoje, você vê a formação básica até o 9º ano, né? Recreios, é o modelo que os jesuítas têm. Inclusive, eu tenho uma obra aqui que é fantástica, dos jesuítas, que vale a pena, depois eu cito, eu peço para o Elaquim postar, mas, assim, é muito importante nós conhecermos essas histórias, conhecer a nossa história como Igreja Católica, porque, por exemplo, quando nós conhecemos a história da Igreja Católica, gente, nós vamos ver que, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, eu tenho uma obra aqui de 1923, tá certo? As editoras, por exemplo, a FPD, naquela época, elas lançavam livros, né, assim, sobre... Isso aqui é para escola pública, estatal, tá? Assim, governamental. Ó. Deus, igreja e escola. Isso aqui é material didático. Por exemplo, um professor dessa época aqui, Marcos, não ia ter a crise existencial que nós temos hoje. Não ia ser ridicularizado. Ao contrário, era exatamente isso que as famílias desejavam. E ainda desejam no sentido de cultura. O nosso povo, o povo brasileiro, gente, é um povo muito devocional. Christian, desculpa, mas sobre esse material você disse que ele é de 1923, certo? Perfeito. Então, ele provavelmente não é um material nacional, ele deve ser regional, se tiver aí a orientação dele, né? Não, exatamente. Por quê? Mas, assim,
o que que você percebe? Eu tenho outros materiais de outras regiões do Brasil e você percebe uma espécie de linhas mestras, digamos assim, que é bem diferente da BNCC hoje, né? E não, é exatamente onde eu quero chegar, na verdade. E um dos problemas, eu mencionei lá no início, né, da educação brasileira, é a tentativa de uniformizar, de tornar a educação uma só. Isso veio lá de Getúlio Vargas, né? Foi logo depois disso daí, foi ali na década de 30. Aí existia até uma tentativa, uma boa intenção de alguns educadores, né, de construir uma grade legal, um conteúdo bacana, com ensino de latim. Mas veja, só por si mesma, a tentativa de uniformizar já começou a degradar o processo. E a gente sabe também que existia, né, uma intenção por trás disso. Pode seguir, desculpa. Não, exatamente. Existia uma intenção, existe essa intenção. Você percebe que tudo que nós vivemos caminha para esse modelo centralizador, né? Esse modelo de controle, né? Como esse grande Big Brother, né? Que o Orwell fala lá em 1984. É bom a gente ver isso. Porque é exatamente isso, né? Uma forma do grande irmão nos controlar, né? E principalmente de nós trabalharmos para esse sistema controlador sem perceber que eu sou desse sistema, né? Sem ser do sistema muitas vezes, ou muitas vezes negando o sistema, falando, não, eu não sou uma pessoa que pratico ideologias dentro de sala de aula, mas eu estou lá reverberando como caixa de ressonância, né? Esses elementos que chegam pelo material didático, chega pela formação de professores no currículo, na grade curricular. Então, esse modelo centralizador, ele permeia, né, todas as escalas. E aí chega num ponto, Marcos, que é interessante, que não é um problema meramente só de brigas ideológicas, só de guerras de narrativas, não. É uma coisa muito maior, mas uma estrutura muito mais profunda do que isso, entendeu? Em última instância, é um modelo de uma sociedade que para você gerar civilização, para você controlar, né, digamos assim, criar, influenciar a cultura, né, você precisa da transformação social, né, pela mudança dos padrões culturais. Por isso que a educação, ela é o caminho mais potente, digamos, para essa influência chegar. Tem um livro, uma obra chamada Quem Controla a Escola, Governa o Mundo. Ser do reino